Comenta a tua expectativa para o jogo domingo diante do Grêmio, que ontem empatou com o Corinthians em 2-2. Vasco se mantém na 11ª posição. O Grêmio vem sem Jeromel. Vasco vai sem o Adson. Payet vai no banco. O Emerson Rodrigues vai ser a novidade. Vamos debater isso e muito mais agora, aqui no nosso Café Vascaíno. Então vamos embora? Se inscreve no canal, dá aquela moral para o seu canal, que é o Fanático Vascaíno. Jeromel levou o 3º cartão amarelo no empate do Grêmio com o Corinthians ontem, lá na Arena do Corinthians. Empate cheio de polêmicas, né? Com pênalti marcado, influência do VAR, interferência realmente. E os dois ficaram aí, cada um com o seu pontinho, dentro da classificação do Campeonato Brasileiro. Para o Vasco não mudou nada. O Vasco continua na 11ª posição, com 23 pontos. Né? Tem um jogo a menos, que é o jogo com o Cuiabá, que ontem perdeu para o Palestino e foi eliminado da Copa Sul-Americana. E o time do Vasco da Gama tem esse jogo para realizar, mas vai ser marcado mais à frente. O Vasco tem agora um foco que é a sequência. E a sequência ela é uma sequência de jogos importantes e pesados. Se não, vejamos. O Vasco pega o Grêmio domingo, 19h. Depois recebe, ou melhor, sai para encarar o Atlético Goianiense. Quarta-feira, Copa do Brasil, primeiro jogo das oitavas de final. Vem para o Rio de Janeiro, recebe o Bragantino, sábado em São Januário. Na terça da outra semana, daqui a 10, 12 dias, né? A gente está falando, recebe o Atlético Goianiense para fazer o jogo da volta, dia 6 de agosto. No dia 10, pega o Fluminense. Aliás, hoje, no máximo até segunda-feira, vai sair o local desse jogo, né? Até agora vai ser Newton Santos, vai levar para Cariacica, que eu acho pouquíssimo provável, vai para o Maracanã, que eu também acho pouco provável. A tendência é o Newton Santos receber Vasco e Fluminense no dia 10 de agosto. Ou seja, uma sequência de jogos difíceis. O Grêmio fora de casa, mesmo sendo em Chapecó, é um jogo difícil. A classificação para as quartas de final com o Atlético Goianiense, que é um time que vem em baixa, é o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco já venceu, mas não é um time que vai vir de peito aberto, vai se colocar em dificuldade mesmo jogando em casa. Depois o Vasco tem Bragantino e Fluminense. Fluminense que começou a vencer no Campeonato Brasileiro. Então, o Vasco não pode perder o foco, o rumo, a direção dentro da temporada, porque esses 5 próximos jogos, Grêmio, Atlético Goianiense, Bragantino, Atlético Goianiense e Fluminense, em 2 competições, 5 jogos, no intervalo de 14 dias, que é mais ou menos isso que vai acontecer, o Vasco vai jogar a temporada ali. Porque ele embala 3 bons resultados no Brasileiro e classifica na Copa do Brasil, enche o peito e vai olhando cada vez para frente e para cima. Porque no Campeonato Brasileiro vai estar muito mais perto da parte de cima que da parte de baixo, mesmo hoje estando ainda na 11ª posição. Bom, vamos falar sobre Payet. Payet vai viajar com a delegação, o treino de hoje vai ser fundamental para isso, porque é mais uma sessão de treinamento para ter condições ou não de ficar no banco de reservas. Payet não viaja para ser titular contra o Grêmio, o que não pode dizer o mesmo de Atlético Goianiense. Aí já é uma outra história. Felipe Coutinho não. Felipe Coutinho viaja normalmente para ser titular, na vaga do Praxedes. Essa é a tendência. Azevedo, mas o Adson está sentindo um desconforto, cansaço muscular, tem vindo de uma sequência pesada. O Adson vai ficar no Rio de Janeiro, Emerson Rodrigues vai entrar no lugar dele. E aí? Não tem chance do Praxedes entrar jogando pelo meio e o Coutinho jogar na direita, a função que ele já exerceu na Europa? Pouco provável. Rafael Paiva já avaliou e entende que o Bruno Praxedes não tem rendido. Mas foi só um jogo ruim. Mesmo os jogos em que ele não foi mal, ele não foi, foi muito bem. Razoável. Tem muita gente que fala assim, mas você pega no pé do Praxedes. Não. É que eu quero os melhores jogando no Vasco. E eu não entendo que hoje ele seja um melhor para jogar no Vasco. Em nenhum momento o desqualifico como jogador profissional, até porque quem chega à categoria de jogador profissional é muito bom. Só que no universo dos jogadores profissionais existem os craques, extra-série, existe, né? Extra-série, craque, grande jogador, o bom jogador, jogador razoável, jogador ruim, jogador muito fraco, mas naquele ambiente, se você tira e coloca na tua pelada, ele arrebenta, muito ruim, mas aquele ambiente é elevadíssimo o nível. Então hoje eu entendo que o Bruno Praxedes não tem vaga no time titular do Vasco. Mas no banco de reservas,
Também não vejo essa possibilidade. Talvez por isso, ele, Rossi, Serginho, sejam jogadores que possam sair do Vasco para exatamente seguir as suas carreiras e tendo sucesso em outros clubes. Sem problema nenhum. Mas Coutinho entra pelo meio. No lugar do Adson, Emerson Rodrigues. Emerson de um lado, David do outro. Simples assim, não inventa, e abastecendo o Verratti. O Verratti tem que ser abastecido de bolas. Tem que chegar o tempo todo por cima, por baixo, ele tem que brigar ali. Não como tem acontecido lá no meio-campo ele brigar. Lá no meio-campo tá errado. Ele ficar brigando no meio-campo, aí não tá legal. Aí não tá legal. Porque ele lá, ele tá longe da área. A posição de um centroavante é dentro da grande área, é perto do gol. Sentindo o perfume da bola, do gol, ouvindo o barulho da rede. Tem que ser ali. Ele lá fora, disputando no alto, saindo na pancada com os zagueiros. E o que ele apanha o Verratti é uma festa no futebol. Os árbitros, inclusive, estão muito condescendentes, que ele está tomando muita pancada. Então, a formação do Vasco deve ter essa novidade. O Emerson Rodrigues pela direita, Coutinho centralizado, David, Verratti no banco, Payet, Alex Teixeira. Souza vai ser reavaliado hoje. Pode ser que viaje. E aí vai ser um importante reforço também no banco de reservas. O Vasco tem que começar a qualificar o seu banco de reservas. Você vai ter Esforça, você vai ter Souza, Alex Teixeira, hoje o Payet. Se o Adson fosse titular, Emerson Rodrigues ia para o banco, você começa a ter opções. Mas ainda falta uma posição no banco de reservas. Pode ser que a gente encontre na base. O próprio GB seja essa opção, que é o reserva do Verratti. O Pirata está muito bem na temporada, está fazendo gols, está brigando, é o nosso capitão, representante. Legal. Mas se acontecer uma suspensão, uma lesão, ou um dia ele não está bem, não está jogando bem. Quem é o do banco? É o GB? Então bota para jogar o moleque. O moleque tem que entrar. Entrar com tesão, com fome, com vontade de jogar, de vestir a camisa do Vasco. Isso é fundamental. É isso, galera. Olha,